Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu sou o pastor Antônio Júnior e eu estou aqui novamente para trazer uma palavra abençoada que vai mudar o seu coração e a sua vida, se você quiser. Amém? Eu creio que você quer e é por isso que você está aqui comigo todo dia. E para você que é novo aqui, eu quero te dar as boas-vindas e pedir para que você se inscreva no meu canal, porque eu quero te ajudar. Eu quero trazer ensinamentos simples, porém profundos da palavra de Deus, que vão realmente fazer a diferença no seu dia a dia. Nós já somos milhares e milhares de pessoas que vêm acompanhando as orações e Deus já tem feito maravilhas. Com você não será diferente. Amém? Antes de começarmos, eu peço que você clique em gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que o vídeo é bom e ele vai mostrar para mais pessoas. E eu peço também que você compartilhe no WhatsApp, porque você pode salvar vidas. Pessoas que você nem imagina, Deus vai colocar aí no seu coração para você compartilhar e elas serão tocadas. Amém? Irmãos, eu quero ler aqui com vocês a parábola da viúva persistente. Eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas eu quero trazer algo que o Espírito Santo me revelou acerca da sua própria vida. Então, Lucas 18, são 8 versículos que eu vou ler aqui para você. Não vou colocar a tela do versículo dessa vez, porque são muitos versículos, então preste muita atenção. É uma parábola maravilhosa. Olha o que está escrito. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva, que se dirigia a ele continuamente, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que o juiz injusto disse. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Olha isso, irmãos, que parábola maravilhosa com ensinamentos valiosos. Aqui nós vemos Jesus dizendo que ele contou essa parábola porque ele queria que as pessoas não desanimassem na oração. Eu sei que talvez você já está aqui e você já vem orando há muito tempo. Inclusive ontem uma pessoa comentou no meu Instagram dizendo que: pastor, eu já oro há tanto tempo com você, mas nada mudou na minha vida. E eu tenho chegado à conclusão que oração não serve para nada. Oração não funciona. Irmãos, essa é a resposta que as pessoas têm para as frustrações que elas passam. Eu sei que essa pessoa que comentou comigo, ela não falou mostrando que ela não acredita na oração, mas é que ela está frustrada. Por quê? Não veio a resposta de oração. E eu quero te provar hoje que você tem que orar até o milagre chegar. Tem muita gente que me pergunta: pastor, mas eu tenho que orar até quando, pastor? Eu já estou orando há 10, 20 anos pelo meu esposo e não mudou nada. Meus irmãos, devemos orar até o milagre chegar. Até que Deus nos dê outra resposta que seja não vou fazer. Enquanto isso, nós devemos confiar no Senhor e continuar buscando a Ele. E é por isso que eu peço para você, todo dia de manhã e à noite, você tem que estar aqui comigo, porque isso vai transformar a sua vida, o seu coração, sem que você perceba. Coisas boas começarão a acontecer na sua vida naturalmente. Amém? Então, oração nunca é demais, irmãos. E não pense que oração é simplesmente você falar com a parede, falar para o teto. Não, você está falando com Deus, um Deus vivo, verdadeiro, um Deus que fez o seu Filho ressuscitar dentre os mortos, que comanda todo este universo, esse mundo e que está no controle da humanidade. Esse mesmo Deus é poderoso para se importar com você. Esse mesmo Deus, Ele quer suprir as suas necessidades, mas Ele é soberano. E Ele tem que fazer a vontade dEle, porque a vontade dEle é muito superior à sua, muito melhor. Então, voltando aqui para a parábola, aqui Jesus começa dizendo que numa certa cidade tinha um juiz, e esse juiz ele não tinha amor por ninguém, nem por Deus, nem pelas pessoas. Era um homem mau, um homem egoísta, um homem soberbo. E aí então uma viúva veio até ele
pedindo ajuda. Ela não veio pedir para ele se vingar, ela só queria justiça. Irmãos, um dos piores sentimentos que tem para mim é o sentimento da solidão. Esse sentimento acaba com a gente, né? Nós vemos o caso de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Elas sofreram com essa dor da solidão. Quando Jesus aparentemente demorou para chegar, Lázaro morreu. E elas falaram assim: ah, Senhor, se tu tivesse chegado antes, o nosso irmão não tinha morrido. Elas estavam sofrendo uma das piores dores, a dor da solidão. Elas estavam se sentindo sozinhas, abandonadas. E eu sei que muitos de vocês estão se sentindo assim há muito tempo. E vocês só estão vivendo porque Deus tem sustentado. Irmãos, o segundo sentimento que eu vejo que é um dos mais difíceis é o sentimento da injustiça. Quantas mães sofrem porque sofrem com a injustiça que fizeram com os filhos, com a própria família, o marido traiu, abandonou. Quantos homens também sofrem porque foram traídos, perderam grandes coisas, né? Perderam dinheiro, perderam muitas coisas e agora sofrem por causa de injustiça. Irmãos, nós devemos crer que Deus é o Deus que socorre os necessitados, os injustiçados. E Jesus fez questão de falar aqui a respeito de uma viúva. Por que ele citou uma viúva? Porque naquela época, uma viúva era muito diferente da viúva de hoje. Você que talvez é viúva, está me ouvindo, você sabe, a sua vida segue normalmente, perante a sociedade também. Mas naquela época, uma mulher viúva, ela era simplesmente abandonada. Ela não tinha benefícios do governo, não tinha o apoio das pessoas. Então, era uma mulher que se sentia desprezada. E essa viúva, ela foi até um juiz que naquela época, assim como hoje também, é o mais alto cargo. O juiz, ele sempre foi essa pessoa muito intocável, uma pessoa que pelo seu poder, né, pelo seu trabalho, é uma pessoa que tem muitas responsabilidades, é uma pessoa que age de acordo com a lei, então não é uma pessoa que pode ter muitos contatos íntimos, né? E esse homem, se não bastasse isso, que não é errado, o juiz realmente tem que ser uma pessoa mais reservada, mas ele aqui no caso era uma pessoa que não temia a Deus, não tinha amor por Deus e nem pelas pessoas. E esta mulher então está pedindo justiça, né, contra o seu adversário, só que esse homem não queria atender essa viúva. E ele então ficou rejeitando o pedido dela até que ela importunou ele. Ou seja, ela persistiu, ela bateu na porta, ela não cansou. E trazendo para a nossa vida espiritual, é você que está aqui orando comigo de manhã, à noite, a oração para dormir. Você está sempre buscando a Deus na sua casa, no seu trabalho, e você não desiste. É isso que Jesus está nos falando aqui hoje. Não desista, não desanime da caminhada. Por quê? Você pode estar a um passo do seu milagre. Amém? E aqui diz que esse homem mesmo falou para si mesmo: olha, essa mulher está me aborrecendo, eu vou fazer justiça para que ela não venha mais me importunar. E olha qual foi a conclusão de Jesus. O versículo 6. E o Senhor continuou: ouçam o que disse o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Eu digo a vocês, Ele fará justiça e fará depressa. Amém? Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé no coração dos homens? E aí Jesus começa dizendo assim: olha, se esse juiz que era mau, que não temia a Deus nem as pessoas, ele atendeu aquela viúva, que era a mulher mais desprezada, a que menos tinha voz na sociedade, se ele acabou atendendo ela porque ela persistiu, quanto mais vocês que são escolhidos de Deus. E aí Jesus disse: acaso Deus não fará justiça e fará depressa aos seus escolhidos? E o próprio Jesus responde: Ele fará justiça e fará depressa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tempo de Deus é diferente do nosso. Aquilo que para nós é uma eternidade, demora um século para acontecer, para Deus não é nada. Amém? Um dia para Deus são 1000 anos nossos. Irmãos, o tempo de Deus é totalmente diferente. Mas por isso nós devemos perseverar, permanecer em oração. E aqui diz que Ele fará depressa. Irmãos, Deus não tem prazer no sofrimento, mas Deus sabe que muitas vezes é no sofrimento que a nossa fé é provada, a nossa fé ela é aprimorada, nós crescemos espiritualmente. Você que está me ouvindo aqui agora, eu sei que você já está cansado de orar. Você parece que não vê resultado. E aí até parece que as minhas palavras são apenas ilusão. Porque aqui o tempo todo eu falo: olha, Deus vai fazer, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. E aí você
Vai orando comigo, o tempo vai passando e nada acontece. Mas irmãos, quando a vitória vem, quando a resposta chega, olha, nós chegamos à conclusão de que não foi atrasado, sabe? Não demorou para acontecer, mas foi no tempo perfeito de Deus. Deus sabe o que faz, irmãos. E nós, nesse processo, nós somos trabalhados, nós somos lapidados pelo Senhor. Amém? Então Deus vai fazer depressa. Só que aí Jesus finaliza a parábola dizendo assim: será que quando eu vier à terra, na minha segunda vinda, eu vou encontrar fé no coração dos homens? Porque Jesus sabia que a falta de fé, ela seria um sinal muito claro do final dos tempos. Irmãos, a Bíblia diz que existirá a apostasia. Apostasia, o original significa divorciar. É você divorciar da sua fé. É você parar de simplesmente acreditar nas coisas de Deus. Tem pessoas que a gente conversa hoje, elas estão de uma maneira. Amanhã elas estão pior. E elas vão piorando a cada dia. Em vez delas estarem mais crentes, mais confiantes, buscando a Deus, parece que elas estão mais e mais desanimadas. E é por isso que eu quero orar por você agora, tá bom? Não caia nessa cilada. Não desanime, não pare de orar. Tem orações que eu faço, irmãos, que já faz mais de 15 anos. E até hoje eu acredito, como se fosse da primeira vez, que Deus vai fazer. Não sei como. E o que estiver ao meu alcance, eu quero fazer a minha parte. Mas o que estiver ao alcance de Deus, eu sei que Ele é fiel. Deus não brinca com os nossos sentimentos. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Amém? Então agora você vai fechar os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Vamos orar e entregar a Ele todos os nossos pedidos, ansiedades, medos. Se Deus falou contigo, abra o seu coração agora e se entregue completamente ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este homem e esta mulher que estão aqui comigo, Pai, há tanto tempo. Muitos já me acompanham há anos, ó Pai, e estão ansiosos aguardando uma resposta, um milagre. Ó Jesus, eu sei que o Senhor não brinca com sentimentos. Eu sei que o Senhor se compadece de nós que muitas vezes sofremos angústias, injustiças, somos desprezados, assim como aquela viúva, Pai. Não tinha ninguém que pudesse atender ela, não tinha ninguém que pudesse socorrer e defender a sua causa. Mas aquela mulher confiou no teu poder. Mas aquela mulher persistiu e ela continuou buscando a ajuda do juiz. E aquele homem, mesmo sendo mau, atendeu ela. E nós sabemos que o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor atende o clamor dos seus filhos. Por isso eu te peço, Pai, faz mais uma vez. Pai, receba no teu altar agora cada petição, cada pedido na justiça. Eu sei que o Senhor falou muito aqui com pessoas que estão com causa na justiça. Causas que se prolongam anos e anos. Mas eu sei, Pai, que a hora vai chegar. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, destrave, Senhor, tire todo o bloqueio no mundo espiritual. Na autoridade do nome de Jesus, eu cancelo toda amarração, todo bloqueio de Satanás, para que as bênçãos não cheguem aos filhos de Deus. Pai, libera aquele dinheiro que está travado, libera aquela causa na justiça, Senhor, e que o Senhor traga a vitória, a resposta, Pai, para o teu povo. Ó Senhor, a tua palavra diz, nós acabamos de ler, que o Senhor fará justiça e fará depressa. Ó Senhor, nós cremos, Pai, que o Senhor já está trabalhando em nosso favor, como diz na tua palavra em Isaías 64, versículo 4, que não existe outro Deus além de ti, que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Ó Senhor Jesus, venha o nosso socorro, meu Pai. Venha trazendo a cura, a libertação. Venha trazendo portas abertas, ó Deus. Que o Senhor envie os teus anjos a batalhar por nós. Em nome de Jesus, Pai, nos perdoe, porque muitas vezes duvidamos do teu poder. Duvidamos de que o Senhor está conosco. Duvidamos da tua bondade e fidelidade. Perdoa-nos, ó Deus, porque somos pequenos, falhos e pecadores. Mas nós agora depositamos a nossa fé em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu a morte e ressuscitou e prometeu que estará conosco todos os dias da nossa vida. É no nome dele que nós oramos e já te agradecemos pela resposta que recebemos hoje. Já te agradecemos pelo milagre que está vindo em nossa direção. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, ajuda-nos a manter firme a nossa confissão de fé até o final, até o milagre chegar. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço.
Amém. Glórias a Deus. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações. O inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé. Cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19,
que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós te agradecemos muito, porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas. Que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus nos versículos 5 e versículo 6.
Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo, pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo o jugo, toda a opressão, toda a tristeza, todo o cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá.
desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa. Isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar. Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguimos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai,
Abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. É em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.